Olá, você de casa, do trabalho, onde quer que esteja nos acompanhando aqui pela TV Indaiá, canal 26 do HF. Obrigado pelo carinho da sua audiência, é o Papo Livre que está no ar. Eu sou Jair Italiano e hoje nós vamos falar sobre visagismo. Você sabe o que é isso? Não? Segura aí porque a Jaqueline Fraga está aqui comigo e ela vai falar sobre isso para nós. Jaque, obrigado pela participação e eu quero começar perguntando para você o que é exatamente o visagismo. Muito obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui com o seu público. Bom, gente, o visagismo é a arte da harmonização entre o que você tem dentro de você e o que você expressa por fora. Desde o dia do seu nascimento, você exprime sentimentos e emoções. E o rosto é o centro da identidade de uma pessoa. E é isso que o visagista vai fazer. Dá um exemplo pra gente. Bom, assim, quando você é criança, a criança ainda não sabe direito o que é felicidade ou alegria. E ela sorri quando você faz alguma gracinha para ela, um bebezinho pequeno, tô falando. E aí também ela chora quando ela tem fome. Ninguém falou para ela que ela tem que chorar, ela simplesmente vai lá e chora. Todas essas emoções, elas ficam expressas no seu rosto. Então, o que o visagista vai fazer? Ele vai pegar toda essa análise desde o seu nascimento e ele vai interpretar essa análise através das suas emoções. Então, eu trouxe até algumas fotos, depois a gente vai mostrar, sobre o rosto, como ele é o centro da identidade. Então, se você está feliz, se você está triste, o que você pensa, a forma como você se expressa com o mundo, está tudo lá. O que eu costumo falar já para os meus clientes que é aquela famosa frase do Sócrates, do filósofo, né, grego: conhece-te a ti mesmo. Então, a busca do autoconhecimento, ela é muito antiga na humanidade. O visagismo, ele nasce, o surgimento dele, né, a gente coloca como por volta de 650 anos, mais que isso, quando Hipócrates, pai da medicina moderna, classificou o ser humano em 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E dentre esses 4 temperamentos, como essas pessoas se expressam, como elas andam, o que o rosto dela transmite. E aí foi vindo para o nosso tempo, né? Em 1936, o Fernand de Aubry, que era um maquiador e um filósofo, um maquiador e um cabeleireiro francês muito famoso, ele começou a interpretar isso, que o ser humano não era mais um coletivo, mas era um indivíduo. E o que esse indivíduo podia expressar através da sua imagem? Então, o Fernand de Aubry traz esse conceito, e aí na França o visagismo vamos dizer assim, lapidado, né? E porque visagismo vem do termo francês visage, que significa rosto, né? E aí é lapidado, outras técnicas são implementadas junto com esse conceito que vem desde Hipócrates, e mais um grupo de especialistas começou a desenvolver técnicas para que a gente pudesse atender o cliente e ajudar o cliente a se conhecer melhor, a conhecer o outro melhor e alcançar a auto-performance através disso. A maquiagem, na verdade, ela acabou ficando meio que associada ao visagismo, né? E aí há uma certa confusão entre o visagismo ser vamos dizer assim, uma área que trabalha a maquiagem, porque eu já ouvi falar alguma coisa de visagismo, mas me remete à questão da maquiagem, à questão do cabelo e tudo mais, mas vai bem além disso. Então, eu acho que deve ser complicado trabalhar isso. Vai bem além pelo seguinte: o visagismo, como eu falei, como o Fernand de Aubry, ele era maquiador e cabeleireiro, então foram as pessoas da área da beleza que começaram a focar nesse tipo de assunto, né? De buscar esse tipo de informação. Então, eles se tornaram especialistas, ficaram especialistas em entender isso, principalmente cabeleireiro e maquiador. Então, assim, o que a cliente quer expressar através da imagem dela? Ela quer ser uma pessoa mais extrovertida. Não, ela quer ser uma pessoa mais introvertida, porque ela fala muito, é muito comunicativa. Então, foi se vendo nuance de pele, tonalidade de cabelo, que corte favoreceria. Só que não é só isso o visagismo. Ele é muito utilizado no salão. É onde a força do visagismo atualmente, mas já existe uma área do visagismo, que é essa área que eu trabalho, que o visagismo pode ser empregado em todas as áreas da sua vida, incluindo o profissional também. Você sabe aquele seriado Lie to Me? Então, anote aí, Lie to Me é um seriado que tem no Netflix, eu não sei se passou na TV aberta, passou na fechada, com certeza eu assisti uns episódios, e agora está no Netflix. Aquilo ali é uma coisa que tem tudo a ver com o que a Jaque faz, que é o cientista lá, um cara que estudou as pessoas, o comportamento humano, e ele sabe ler as pessoas através
da face, não é isso? Na verdade, essa série Light to Me ela foi inspirada num psicólogo americano chamado Paul Ekman, que o Paul ele era especialista em microexpressões faciais. Então, o ser humano, de 1,5 a 3 segundos, manifesta microexpressões através do rosto, claro, do corpo inteiro, né? Mas principalmente através do rosto. Então, ele vai expressar medo, raiva, angústia, tristeza, através dessas microexpressões. Então, o visagista, ele percebe isso enquanto ele está conversando com o cliente. Então, muitas vezes, através dessa... A gente, primeiro, quando você olha um cliente, você já analisou o formato de rosto, formato de testa, o que aquilo exprime sobre a personalidade dele, muitas coisas. Às vezes você, até quem não é especialista, enquanto uma pessoa fala, essa pessoa parece ser simpática, essa pessoa parece ser mais séria. Por quê? O rosto, como é o centro da identidade do ser humano, transmite uma pessoa que foi, desde a infância dele ou dela, sofrendo de tristeza, angústia, mágoa, se tornou uma pessoa sisuda. Isso transfere para a face. Até quem não é especialista, se a pessoa está num grau muito elevado, consegue ver. Então, a gente pega desde as microexpressões, como a pessoa anda, porque a pessoa, o visagismo vai levar para a pessoa o autoconhecimento dela e vai potencializar isso na escala máxima. Então, por quê? Porque você... a sua imagem, ela tem mais que 1000 palavras, né? A gente já ouviu essa expressão. E é verdade. As pessoas, você tem 5 segundos para causar uma boa primeira impressão. 5 segundos é pouquíssimo tempo. Então, você vai olhar para aquela pessoa e falar, eu gostei muito do fulano, eu não gostei. Foram esses 5 segundos. E foi porque a pessoa não falou nada, foi a imagem. Eu tenho um caso muito interessante que outro dia alguém chegou e falou, deixa eu dar um feedback para você. Eu falei, pois não, eu estava participando de uma reunião. E aí a pessoa falou assim, sabe que o fulano comentou quando ouviu você, falou que, sabe que eu não sei se o Jair gosta da gente ou não gosta? Como é que é isso? Ela falou, ele tem um jeito assim que eu não sei se ele gosta, se ele não gosta. Eu falei, o que tem a ver uma coisa com outra? Eu falei, é o seu jeito, você chega, cumprimenta, sai de cena assim, a pessoa fala, o que foi isso? Mas isso é muito legal, porque dá pra gente falar isso sobre os temperamentos, é isso que eu trabalho. Então, com a divisão dos 4 temperamentos, eu não sei, vai passar a imagem? Pode passar, vamos lá. Fala para nós aí o que você quer mostrar aí. É uma imagem que tem 4, colorida, né? Tem azul, vermelho, 4 fotos. Os temperamentos é algo assim muito interessante. Foi o Hipócrates que selecionou. Vou falar um pouco sobre os 4. Vamos lá. Então, como é a classificação? O que é o temperamento? O temperamento é algo que a psicologia também estuda, porque o visagismo é a integração de tudo, né? Quando você vai atender um cliente, eu consigo fazer um dossiê sobre o cliente e aí você também encaminha o cliente. Eu tenho um grupo de pessoas que trabalham comigo, que é desde coach, personal stylist, às vezes o cliente está precisando de um psicólogo. Então, assim, você encaminha. Bom, os temperamentos. O primeiro é o colérico, tá? Que, como o nome já diz, vem de cólera, né? Mas o colérico, todos os 4 temperamentos, eles são positivos ou negativos. Eles têm coisas positivas e coisas negativas. Os coléricos, você vai, por exemplo, para a empresa, vamos falar em termos de mundo corporativo. Certo. O visagismo só é beleza? Não, a beleza atua no visagismo, mas o visagismo não nasceu para beleza. A beleza pegou o visagismo e tomou posse dele. Tá? Mas vamos trabalhar com a empresa. O colérico, provavelmente, agora, nesse momento, deve ser uma das pessoas que gerenciam sua empresa, se não for o dono de uma empresa. Tá? Os coléricos, por natureza, eles são pessoas líderes, são pessoas que tomam a frente do negócio, são pessoas que as outras pessoas seguem eles com facilidade, eles imprimem o que eles querem, e quando eles entram e falam que vão fazer uma coisa, eles realmente vão lá e fazem. Essa é uma característica dos coléricos. E o lado negativo são pessoas inflexíveis, né? Se ele estiver no lado negativo, o meu trabalho é harmonizar para que você fique com o lado positivo. Lado positivo. Mas se ele estiver no lado negativo, ele se torna um mini ditadorzinho, né? Aquela história em casa. Não, aqui quem manda sou eu, aqui quem traz dinheiro sou eu. Isso são homens e mulheres. Eu ia falar, isso aí independe do gênero. Independe do gênero, tá? Isso é temperamento. Temperamento é independente se você é homem ou mulher. Então, às vezes eu vou descrever alguma coisa e você vai falar, minha mulher é assim, meu marido é assim. Exatamente. Isso é a base do temperamento da pessoa. E aí a gente vai para o sanguíneo. O sanguíneo, eu brinco que é o famoso arroz de festa, né? Aquele, né? Ele chega para alegrar, são pessoas ótimas com vendas, são pessoas extremamente comunicativas. Na sua empresa, com certeza você deve ter um sanguíneo. Sanguíneo é aquele que fala assim, olha, você precisa fazer uma apresentação. Quanto tempo eu tenho? 3 dias. Ele fala, tá bom. Ele vai fazer a apresentação faltando 2 horas. Ele vai montar a apresentação. Ele vai montar a apresentação, ele vai fazer a apresentação, vai falar 5 horas sem parar.
né? E você fala, gente, de onde saiu tanto conteúdo, né? Porque um sanguíneo, ele é uma pessoa que ele não tem medo. Ele é uma pessoa que quebra o protocolo, é aquele amigo que faz os outros sentirem vergonha, porque às vezes ele até extrapola um pouco o limite da sai da casinha. Ele sai da casinha, ele sai da casinha. E ele com colérico é uma combinação super poderosa, se você tiver, porque nunca uma pessoa, Jair, é um temperamento só. Ele geralmente tem um temperamento dominante e 2 subtemperamentos. Eu ia fazer exatamente essa pergunta para você agora, mas a pessoa, ela é ou é só colérica, ou é só sanguínea, ou é só coisa, como é que funciona? Nós temos 12 possíveis combinações, que só um especialista consegue avaliar, né? Mas as 12 possíveis combinações, a pessoa às vezes é colérica, sanguínea e fleumática. Então, o forte do temperamento dela é ser colérica. O outro temperamento subsequente dela é o sanguíneo, e o outro um pouco mais abaixo é o fleumático. Então, você vai ver, porque às vezes ela está no lado negativo, não é do temperamento principal, é do temperamento subsequente, né? Então, é bem assim, é bastante coisa. Então, peraí, vamos lá, vamos voltar aqui. Você falou dois temperamentos. Agora o eu falar sanguíneo, o colérico, agora tem o... Agora, antes o sanguíneo no lado negativo, por exemplo, para vendas. Dá uma dica pro pessoal de venda. Sanguíneo é aquela pessoa que chega na sua loja. O colérico é aquele que chega na loja vendedora, posso te atender? De fazer assim com a mão, ó. Isso é uma coisa bem característica do colérico. Tipo, se eu precisar, eu te chamo. Isso é colérico. O sanguíneo, claro que você pode me atender, vamos lá. Aí a pessoa chega e fala assim, nossa, tem novidade. Sério? Isso é um perigo. Se a pessoa não souber identificar o temperamento do cliente, Jair, ela acabou de perder uma venda. Tá. Por quê? Ela acha que por a pessoa querer ver todas as coisas da loja, ela vai comprar. O sanguíneo é uma pessoa, por natureza, insegura. Ele não tem poder de decisão no lado negativo dele. Se ele já chegou na loja e topou conhecer tudo, vai acontecer 2 coisas. Uma, ele vai olhar tudo e não vai comprar nada, que isso é 80% de chance. Se o vendedor não tiver preparação para atender um sanguíneo, primeiro que você vai ficar com ele 3 horas, ele mandando WhatsApp para toda a lista de amigo dele para ver se aprova ou não, no caso da mulher ou do homem. E segundo, ele vai escolher uma peça, gostou daquela peça, vai levar 3 cores diferentes da mesma peça. Aí você ganhou porque você fechou uma venda, mas é pouco provável, é 20%. Tá. E o fleumático? Agora o fleumático. O fleumático vem de fleuma, né? E antigamente, o que se falava de fleumático? Fleumáticos são aquelas pessoas que simplesmente não expressam nada, são apáticas, né? Veja bem, no lado negativo dela. Porque um fleumático, um lado, por exemplo, falando do mundo, quando por exemplo, um visagista, ele trabalha recrutando pessoas. Então, por exemplo, um fleumático é muito bom para trabalhar como embaixador, como diplomata. Diplomata, principalmente. Porque os fleumáticos, eles não gostam de conflito. Nunca. Eles nunca entram numa briga. Eles são a primeira pessoa a fugirem de uma briga, no lado positivo. Então, eles são muito equilibrados emocionalmente. Então, é aquele amigo, quando a coisa está pegando fogo, não, fulano não foi bem isso que ele quis dizer. Fulano, não. É aquela pessoa que fica o intermediador das coisas. Então, para diplomatas, isso é excelente, né? Porque é uma pessoa que tem autocontrole. No lado negativo, é uma pessoa que, isso homens e mulheres, não se preocupa com a imagem, qualquer roupa serve, não se preocupa em alcançar grandes cargos, não tem ambição, é uma pessoa que fica estagnada na vida. Ele até vai chegar, mas aquela brincadeira que eu faço devagar... E continuado. Devagar e continuado. Tá. E o último? O último, o melancólico, tá? O melancólico, ele se divide em 2 subsequentes temperamentos, se não bastasse, né? Que são os científicos e o artístico, né? Então, o artístico, a maioria de todos, gente, que a gente admira aí, desde os musicistas, né? Compositores, Beethoven, e muitas das pessoas que estão do seu lado nesse exato momento são melancólicos. Os melancólicos, eles dominam o mundo. Os melancólicos são pessoas extremamente focadas, são pessoas no lado positivo, são pessoas extremamente organizadas, são pessoas que gostam de manter as coisas em foco, em perspectiva, são pessoas centradas e são pessoas muito sensíveis, artisticamente falando, né? Então, você percebe que melancólicos, eles têm... eu sempre falo que grandes filósofos e grandes pensadores, grandes personalidades do mundo foram melancólicos, porque eles tinham essa sensibilidade, essa veia do sofrimento e tal. No lado negativo, o melancólico pode apresentar 2 problemas, e a gente está falando de problema de saúde, que por isso que eu disse que eu encaminho para os profissionais, que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e a depressão. Não que os outros temperamentos não possam ter depressão, mas um melancólico tem mais possibilidade de entrar no estado depressivo. Caraca, meu, só de olhar a cara do sujeito, essa moça aqui
consegue desvendar esses mistérios. Eu estou conversando com a Jaqueline Fraga, a Jaque é visagista, essa é uma modalidade da arte de interpretar pessoas. Eu vou sair para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto e eu continuo batendo papo com ela aqui, não sai daí, já já a gente está de volta. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. O Papo Livre agora é com a Jaqueline Fraga, continua, na verdade. Nós estamos falando sobre visagismo. Para você que chegou agora, está ligando a televisão, visagismo é uma arte para interpretar as pessoas através do seu rosto, da fisionomia. No primeiro bloco, a Jaqueline falou para a gente dos 4 tipos, das 4 características, né, que as pessoas são definidas. E os lados positivos e negativos. E agora eu pergunto para você, como é que isso ajuda, por exemplo, numa equipe de empresas, no RH, nas vendas? Como é que você avalia, como é que você emprega essa técnica dentro das empresas? Funciona basicamente assim, a empresa pode, no caso, contratar para o funcionário ter um autoconhecimento dele e se autodesenvolver, que é a consultoria individual, que é o trabalho que eu faço. E não só com empresas, pessoas físicas também, que é você pegar a pessoa, o cliente, e você fazer todo esse dossiê dele que eu te falei, então a forma como ele se expressa. Por exemplo, eu tenho clientes que eles são muito abertos, então você está conversando com a pessoa e a pessoa está lendo ele, tu não precisa nem ser especialista. Já está vendo tudo que ele pensa, como ele age. E isso é complicado se você senta numa mesa de negociação. Você precisa ter um trabalho de filtro. E já tem clientes que são o contrário, que nem você disse, né, no primeiro bloco. Não, a pessoa não sabe se está gostando, se não está. Ainda que você é simpático. Por exemplo, os fleumáticos são pessoas que quando falam, quando acaba, por exemplo, o cabeleireiro, quando eu dou consultoria para salão, acaba, e aí, você gostou? A pessoa, ela não exprime opinião. Então, você não sabe nem, ela só faz assim com a cabeça, você não sabe, gente, ficou bom, ficou ruim. E às vezes a pessoa manda 5 clientes para ele e fala, nossa, mas como? No dia não falou nada. É porque é do temperamento dela ser assim. Eu trabalhei com uma pessoa que a gente costumava dizer que ele tinha cara de paisagem. Você contava uma piada, ele mal esboçava um sorriso. Você contava um negócio chato, triste, e ele também... É um fleumático. Não, isso é uma característica de uma pessoa fleumática. Não é que ele não sinta. Ele sente, ele só não expressa. É a diferença. Então, assim, em empresas, imagina uma pessoa dessa, vamos analisar o seguinte, você tem a sua empresa, e aí você tem na sua equipe de venda um fleumático, um colérico, um sanguíneo e um melancólico. Aí, o fleumático é o líder, e tem um colérico na equipe. Você pode ter certeza que em pouco tempo esse colérico vai tomar o lugar do fleumático, porque colérico é do temperamento dele liderar. Isso é inato. Até na forma como ele fala, como ele se posiciona, o rosto dele tem um formato quadrado, que é um formato de uma forma que impõe poder e autoridade. E a cor de força desse temperamento é o vermelho. Então, se você buscar a analogia da cor vermelha na história, a gente vai ter o manto do rei, que cor vermelho, o tapete é que cor vermelho. Então, assim, tem toda uma história da cor, porque tem isso que o visagismo atua também. Às vezes você está trabalhando com um determinado tipo de cor na sua vida, na forma como você se veste, que é uma cor negativa para o seu temperamento, que ela te enfraquece, não te fortalece. Tem muita gente ultimamente que não está usando vermelho mais, viu? Mas não porque não gosta, que eu não queira, é porque está sendo associado a algumas coisas que não dão muito certo, mas vamos lá. Mas depende, que pessoa que está usando, né? Se for um especialista e disser pode usar vermelho, e aonde esse vermelho vai ser empregado? No caso de uma mulher, por exemplo, do homem pode ser uma gravata. Né? Às vezes é um objeto que não vai ficar na roupa dele, mas, por exemplo, a pessoa fala, já que eu sempre carrego uma caneca comigo que eu tomo água, por exemplo, qual é a caneca azul? Vamos trocar, colocar uma vermelha. Então, assim, no caso da mulher pode ser o esmalte. Então, não necessariamente teria que ser uma camisa vermelha, uma saia vermelha. Então, o visagista ele vai trabalhar isso que a gente volta para as microexpressões, né? O ser humano ele manifesta a opinião dele, quem ele é, nos detalhes. Mas um outro ser humano que não é um especialista como eu vai identificar isso no coletivo.
Está na sua empresa, então imagina você colocando um fleumático para liderar. Esse fleumático pode melhorar? Pode. O meu trabalho é primeiro fazer a análise dessa pessoa, fazer o levantamento dela, trabalhar com toda a sua equipe, identificar esses temperamentos dentro da sua equipe. E se você tem às vezes a pessoa está no cargo de chefia, ela tem um know-how para isso, mas ela não tem às vezes o posicionamento para isso. Então nós vamos fazer um trabalho com essa pessoa para ela se fortalecer, para fortalecer a imagem dela, para ela poder trabalhar com o restante da equipe. Eu vi algumas coisas, já que tem um grupo no WhatsApp com quem ela trabalha, e eu vi algumas coisas que foram muito interessantes, e alguns depoimentos do antes e do depois que são, assim, surpreendentes. São, assim, chega a ser, fala, não é a mesma pessoa, nós estamos falando de situação, é gêmeo, não pode ser. E ela me contou um caso que eu achei muito interessante de duas irmãs gêmeas, uma para lá de Marrakech e a outra para baixo do Equador, e assim, personalidades trocadas e que foi assim uma coisa muito diferente que ela conseguiu fazer. Porque, por exemplo, o caso dessas minhas clientes, elas duas são advogadas, né? Gêmeas univitelinas, idênticas. E aí o que acontece? Uma trabalhava numa empresa onde o serviço dela estava muito interligado com a área de publicidade, né, de acordos publicitários que a empresa fechava, ela cuidava desse tipo de coisa como advogada. E a outra cliente trabalhava em conciliação, trabalha ainda, né? Conciliação, então é uma área super séria. E essa cliente que trabalhava em conciliação era super expansiva, então ela chegando, a roupa dela era extremamente colorida, o cabelo dela porque a cor do cabelo de uma mulher, ele expressa muito sobre o temperamento de uma mulher, né? Então assim, o loiro foi usado na história desde a antiguidade para trabalhar a sensualidade. Então uma mulher que está numa área de poder, onde ela tem que imprimir poder, o loiro não é uma boa indicação. Tá? Então, isso a gente vai detectar e fortalecer aonde o cliente quer ser fortalecido. Né? Porque às vezes fala, não, eu quero melhorar na minha vida pessoal, eu quero melhorar na minha vida profissional. E aí, no caso dela, era assim, então ela era uma pessoa extremamente expansiva. E ela falava que ninguém dava credibilidade para ela onde ela trabalhava, nem a própria família. Né? E aí o que a gente fez? Todo um trabalho de posicionamento dela. Justamente isso, a expressão dela era tão aberta que ela estava atraindo o quê? Em vez de atrair as coisas que ela queria profissionalmente, ela era uma pessoa que não queria relacionamento, mas todo mundo vivia convidando ela para sair. Por quê? Porque a forma como ela se posicionava exprimia isso. A famosa curva de rio. É isso. E a outra irmã queria ter um relacionamento, queria ser... E era totalmente oposto. Ela tinha uma placa, eu até brincava com ela. Tem uma placa gigante escrita, não se aproxime. A tua linguagem corporal, a tua postura, a tua fisionomia, a forma como você se veste, como você fala, está dizendo para as pessoas, não se aproxime. Só que no seu trabalho você tem que se aproximar. Você tem que ser comunicativo e ela queria para relacionamento. Queria ser uma pessoa mais aberta para relacionamento. Então a gente fez um trabalho de mudança, trocamos os papéis, né, que estavam invertidos, e elas tiveram os resultados que elas estavam esperando. Acho que isso é o mais legal, quando o cliente se olha no espelho e se reconhece como era. Nossa, esse sou eu, essa sou eu. Conta pra gente uma experiência com um homem, porque até agora muita gente pode estar assistindo falando assim, mas isso é coisa de mulher, o homem não faz isso, muito pelo contrário, né? Nossa, homem super faz, gente. Assim, homem, a gente tem basicamente os coléricos, né, que eles são homens com muita intempestivos, com a personalidade muito forte. Então eles imprimem isso quando eles estão no trabalho. Isso é ruim. Então assim, eu já tive cliente da pessoa chegar e falar assim, nossa, você vai atender fulano? Tipo, todo mundo tem medo, né? Por quê? Porque a pessoa é daquela que bate na mesa. Né, para dizer assim, olha, quem manda sou eu. Só que se você entra numa negociação com esse tipo de pessoa, você vai falar numa linguagem que essa pessoa te atenda. Então é isso que eu falo para a empresa, se você vai trabalhar com vendas, você não pode mais pegar um perfil de técnica de vendas e querer empregar para todo ser humano. Agora com a internet as pessoas estão se tornando cada vez mais únicas. Então para você chegar nessa pessoa, você tem que saber, se ela é um colérico, se você for falando baixo, acabou, ele vai te dominar, você perdeu, você não tem mais, ele não te respeita. Então um colérico você tem que imprimir respeito. E eu tenho casos do contrário também. Fleumáticos, por exemplo, são geralmente os clientes que eu atendo. São pessoas que têm problema de muita baixa autoestima. E são pessoas com cargos excelentes. Ou são pessoas que, às vezes, o liderado quer liderar ele. Por quê? Porque percebe uma certa fragilidade. Exatamente. Percebe que tem uma brecha para liderar. Então, eu estou atendendo um cliente agora que ele está aumentando, isso é super positivo, está aumentando as vendas dele através do visagismo.
Por quê? Porque ele está ficando mais autoconfiante. E isso está se revestindo, está voltando de forma dos resultados positivos. Então, ele tem estimulado mais a equipe dele a vender, ele tem vendido melhor, ele tem vendido muito melhor. E a equipe dele tem notado isso, porque uma pessoa autoconfiante é uma pessoa que traz resultados melhores. Então, assim, o visagismo ele trabalha isso também, principalmente autoestima e autoconfiança. Que bacana, né? E a gente pensa muitas vezes, fala, nossa, mas que coisa esquisita, da onde vem isso? E aí, da onde vem isso, eu pergunto, como é que você começou a se envolver com isso, Jaque? Da onde vem isso é legal, né? Eu contei aqui no começo da história. A minha história é assim, eu sou jornalista de formação. E aí, depois eu fui trabalhar como voluntária na Unicamp. E na Unicamp, eu trabalhava com mulheres com câncer de mama, né, como voluntária, e eu percebi que todas, isso era até uma pergunta que eu fazia para os médicos, elas manifestavam um tipo de problema com autoestima. E aí eu acabei seguindo para a área da beleza, e na área da beleza foi quando eu ouvi pela primeira vez o visagismo. Só que eu também trabalhei em mercado corporativo, tudo, eu falei, por que não? Unir o útil ao agradável. E aí quando eu fiz a minha viagem para a França, para me especializar em visagismo, porque a França é o berço do visagismo mundial, e para Nova York, ano passado, eu falei, não, vou trazer isso para o mercado corporativo. Né? Não que a gente não possa só usar no mercado da beleza, mas por que não transformar profissionais em alta performance? Porque assim, você fala de coach, o coach ajuda muito, eu trabalho com coach. Mas a sua identidade, porque é a mesma coisa, você só ir com uma pessoa que faz, por exemplo, personal stylist, ele não vai mudar, ele não vai analisar o seu temperamento, porque isso exprime quem você é. A sua opinião, o que você pensa. O rosto do ser humano ele é dividido em intelecto, que é essa primeira parte, tem uma foto aí que eu trouxe sobre isso, que é a testa. Então, quando você olha uma pessoa, já sei se aquela pessoa gosta de ler, como é o grau de interesse dela nas informações, se ela é uma pessoa mais focal, uma pessoa que gosta de todo tipo de comunicação. Se ela é uma pessoa que, através do olho, o olho é a janela da alma, se expressa positivamente, se é uma pessoa mais retraída, se é uma pessoa analítica, tudo através do olho. O nariz vai me dizer se é uma pessoa de ação, se é uma pessoa que faz acontecer ou espera, se é uma pessoa com equilíbrio, se é uma pessoa desequilibrada. E a boca vai me dizer se é uma pessoa que se expressa corretamente, se fala muito, se arrepende na hora de falar. Tudo isso a gente está vendo através do rosto, isso numa análise só. E o queixo me exprime o quê? Vontade. Essa é aquela famosa frase, a pessoa faz acontecer se ela espera que aconteçam para ela. Muito legal. Gente, quem quiser saber mais, anota o e-mail da Jaque aí, é contato@jaquelinefraga.com.br, está aparecendo aí na sua telinha aí. Troca uma ideia com ela que eu tenho certeza que se você está interessado nesse trabalho, você encontrou a pessoa certíssima. Jaque, muito obrigado pela participação, foi um prazer tê-la aqui. Volte outras vezes para falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou tanto quanto eu. Obrigada a você, obrigada a todos e voltarei, com certeza. Legal. Você aí de casa, obrigado pelo carinho mais uma vez da sua audiência, de estar aqui conosco todos os dias, acompanhando a programação da TV Indaiá, Canal 26 e o Papo Livre. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz.